Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma revisão para o Enem 2018. Agora é hora de bater um papo sobre os conteúdos que deverão estar nas provas de amanhã, matemática e ciências da natureza. Neste bloco, eu recebo aqui nos estúdios da TV Jornal alunos do Colégio Diocesano e os dois grandes professores aqui de matemática, professor Carlos Pontes e professor Jairo Batista. Muito bom dia, professores. Muito bom dia. Bom dia, minha gente. Professores, eu vou começar aqui fazendo uma perguntinha para o nosso querido Jairo. Jairo, diz aí para o pessoal de casa que danado é a TRI, meu querido. Isso, Menela, olha. Bom dia a todos, tá? Veja só, a TRI é a forma que o Enem trata a avaliação dos alunos. Então, assim como o SSA, assim como outros vestibulares, o Enem ele tem uma forma específica de avaliá-los, de avaliar os seus participantes, os seus estudantes. Então, nós trouxemos aqui uma imagem que relata bem essa situação. Essa imagem ali onde nós temos 4 estudantes, 4 participantes de uma edição do Enem. Então, observem o seguinte, todos eles acertaram 20 questões. Todos acertaram 20 questões. Porém, há uma variação muito grande de pontuação. Por que essa variação de pontuação? A primeira coluna, ela tem 15 questões com nível de complexidade baixo. A segunda coluna com 15 questões de nível de complexidade mediano. E a terceira coluna com 15 questões de dificuldade difícil. Observe que a primeira participante aí, ela acertou todas as 15 questões com um nível de complexidade fácil e mais 5 questões ali com um nível de complexidade mediano, ou seja, ela foi bem coerente com o seu conhecimento. E é aí onde a TRI ela trabalha. Ela quer saber até onde o nível de conhecimento do participante ele atinge. Claro, essa imagem aí, ela está trazendo os extremos. Observe o terceiro participante. Ele acerta todas as questões difíceis e algumas poucas ali, acredito que 5 questões com dificuldade mediana. E olha a pontuação dele. Então, há uma diferença de mais de 300 pontos entre esses dois participantes. Essa situação, claro, são situações bem extremas. Mas mostra que os dois acertaram o mesmo número de questões. O mesmo número. Mas sem a coerência de acertar o que é fácil. Perfeito. Então, como é que a TRI pensa? Esse outro quarto participante vai explicar bem a situação dos dois anteriores que nós citamos. Esse quarto participante, essa menina aí na imagem, ela mostra como ela foi mais coerente. Nas questões difíceis, uma questão mais normal, é uma situação mais real essa quarta participante. Ela acertou apenas 2 questões com nível de complexidade difícil e errou 2 questões com nível de complexidade fácil. Como é que o Enem equilibra essa situação? Aquelas 2 questões com nível de complexidade difícil, a TRI está compreendendo que ela não tinha conhecimento suficiente para responder aquelas questões. Ou seja, foi um chute ela ter acertado aquelas 2 questões. Porém, em contrapartida, essas 2 questões que ela errou com nível de complexidade fácil, o Enem também entende que foi um deslize. Ou seja, que ela tinha condições de acertar, porém não acertou. Então, ela tenta fazer esse equilíbrio e sua pontuação é bem mais próxima da realidade da primeira participante ali, que nós trouxemos na imagem um caso mais extremo, 615 pontos aproximadamente. Tá ok? Ok. Vamos começar aqui com os alunos, não é? Alguém tem alguma pergunta aí para os professores? Bom dia, professor. Meu nome é Luiz Gabriel. E já que foi falado de TRI, eu queria saber como eu posso distinguir uma questão fácil de uma difícil, para conseguir uma nota melhor e conseguir administrar o tempo para responder as 2 provas. Bom dia, Gabriel. Veja só, é muito importante essa sua pergunta. Até porque, no Enem, as questões com nível de complexidade fácil, como nós vimos aí, é obrigação você dar conta delas. Você tem que acertar essas questões fáceis, pois o peso dela é muito maior. Porque se você acerta a difícil e não acerta a fácil, você tem uma pontuação muito pequena. Se você acerta a fácil e por vez não consegue acertar a difícil, não tem tanto problema. Você consegue atingir uma pontuação, dependendo do seu curso, uma pontuação interessante. Agora, em relação à situação da questão fácil, o que é importante em matemática é você, no início da prova, fazer um mapeamento. Um mapeamento da prova, as 2 primeiras horas é onde o nível de concentração de vocês estão lá em cima. Então,
Então aproveita essas 2 primeiras horas, faz um mapeamento da prova, esses 4, 5 minutinhos que você vai perder no início, fazendo essa análise das questões, quais são as questões que você teria condições de responder. Por exemplo, está lá um textão, uma imagem bem grandona, só que no final tem qual a probabilidade de... Então essa questão é uma questão de probabilidade. Se você gosta e se sente confortável para responder questões de probabilidade, você marca um círculozinho nela e deixa. No final você vem e responde todas as questões. Normalmente, as questões que têm uma proeficiência mais alta, ou seja, tem um peso maior no Enem, elas são questões que contemplam a matemática básica, pois são questões com nível de complexidade mais fácil. Agora, é claro, há questões com conteúdos de terceiro ano, logaritmo, por exemplo, tão temido logaritmo, que pode ser uma questão mais fácil do que uma questão de fração, não é? Há uma questão de fração que esteja com nível de complexidade lá em cima e uma de logaritmo com a questão com nível de complexidade fácil. Bem, isso é muito relativo. Cabe você fazer um mapeamento de toda a prova com calma no início e iniciar com essas 2 primeiras horas que você tem a responder essas questões com nível de complexidade mais fácil para daí em diante começar a responder as questões um pouco mais difíceis. Gente, eu tenho uma pergunta aqui que chega pelo WhatsApp da Maria Fernanda. Eu vou fazer a pergunta aqui para o professor Carlos. Professor, ela pergunta o seguinte: ela diz que já ouviu falar que matemática básica é essencial para se dar bem nessa prova. Isso é verdade, professor? Qual é o tamanho da importância de matemática básica aí para a prova de matemática? Bom dia a todos. Como ela mesmo está dizendo, é matemática básica. Ela é pré-requisito para uma série de conteúdos que vão estar na prova. Se você não tem esses pré-requisitos, como é que você pode atingir a resolução com uma questão com um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado? Para quem está em casa, por exemplo, o que é que seria essa matemática básica? Regra de 3? Razão, proporção, regra de 3, juros, porcentagem, juros simples, né? Porcentagem, análise de gráfico, crescimento, decrescimento, essas são as coisas que nós consideramos básicas, né? Que está lá no Fundamental 2 e pega uma parte lá do ensino médio, aquela análise de funções. Isso seria o que nós consideramos como sendo básico. Professor, então qual seria mais ou menos o percentual de questões ali na prova de matemática que trabalharia mais especificamente com essa matemática básica aí? Qual é o tamanho da importância disso para a prova? A matemática básica que nós consideramos é aquela parte de sistema de numeração, porcentagem, análise de gráfico, funções de primeiro grau, razão, proporção, que dá em torno de 30%. Que dá para o aluno fazer uma pontuação em torno de 500 pontos, mais ou menos, que é pouco para quem quer medicina, para em torno de 12, 13. 12, 13 questões, o camarada consegue os 500 pontos, consegue. Mas de fato, para quem quer medicina é muito pouco. Pleiteando algo mais não, é pouco. Não é? Bom, já que a gente está falando aqui de matemática básica, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão que a gente tem aqui para trabalhar com o fera que está em casa, tá certo? Vamos lá. Olha, vejam só. Eu trouxe essa questão para mostrar exatamente uma questão com um nível de complexidade fácil. Então vejamos, essa questão foi do Enem do ano passado. Então olha, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, quantidade de jogadores, quando tiver 2 jogadores, o número de partidas será apenas 1. Quando tiver 3 jogadores, o número de partidas será 3. Quando tiver 4 jogadores, o número de partidas 6. E assim por diante. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Observem que essa questão ela não trabalha com nenhum nível de complexidade muito alto. Basta você olhar a última linha aí, o número de partidas. Observe, ele vai de 1 para 3, de 3 para 6, 6 para 10, 10 para 15, 15 para 21. Então, o aumento de um para o outro, veja, de 1 para 3 aumentou 2, de 3 para 6 aumentou 3, de 6 para 10 aumentou 4, 10 para 15 aumentou 5,
15 para 21 aumentou 6, consequentemente, ele deve aumentar 7, mais 7 aí agora. Então, 21 mais 7, 28. Uma questão muito rápida, em que o aluno ele tem que estar muito atento e de forma alguma errar uma questão desse tipo. A interpretação de muitas questões de matemática é importantíssimo para uma boa nota no Enem. Eu acho que eu até acertaria essa questão, viu, professor? Eu acho que essa daria. Vamos aqui para uma pergunta? Vamos lá? Bom dia, professor. Meu nome é Bruno. E com relação às questões da prova, quais são os assuntos mais recorrentes na prova de matemática? Olha, em matemática, nós temos a parte de aritmética, análise de gráfico, que é um dos assuntos que mais caem. Aliado à análise combinatória, onde você tem aí arranjo, combinação, permutação e probabilidade. Além do que, nós temos também geometria espacial, que a gente não pode esquecer, né? Geometria espacial, principalmente a parte de prisma e cilindro. O Enem ele sempre está cobrando esse tipo de questão. Esses poucos conteúdos que eu falei, já juntando com a parte básica, nós já temos mais de 50% da prova. Mais de 50%. Beirando talvez a uns 55%. Não sei se o número seria mais ou menos esse. E para ter um diferencial, foi importante você falar de geometria, não é? É onde diferencia uma excelente nota para uma boa nota. Isso. O aluno que se destaca em geometria, que tem um bom desempenho em geometria, dá conta da aritmética e da matemática básica. Ainda consegue. E geometria aí realmente a nota em matemática tende a melhorar bastante. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês, tirar uma dúvida a respeito do seguinte, veja, muita gente mesmo se queixa de que não dá tempo terminar a prova. Muita gente se queixa do tempo, o professor Carlos aqui está com um riso até meio irônico. Isso é verdade, professor? Essa prova foi feita para dar tempo? Professor Minelau, olha, eu me lembro agora do ano 2000, foi um dos anos que eu participei da elaboração da prova do Enem. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para o chefe da banca, na ocasião, disse, professor, essa quantidade de questões na época eram 63. 63, era isso que eu ia dizer, misturadas, né? Era um dia só de prova. Aí eu disse para ele, isso vai dar tempo? Aí ele virou para mim e disse, e quem disse que é para dar tempo? Ou seja, naquele momento caiu a minha ficha. Eu senti que a resolução da prova em si era uma primeira competência, uma primeira habilidade que estava sendo avaliada no aluno. Ele tem que saber manusear a prova, ele tem que entender a questão da TRI. Ele não pode perder uma questão fácil. A questão difícil não vai tirar a classificação dele. Claro, se ele consegue fazer uma questão difícil, é ótimo, excelente, mas não tira. Um aluno não vai deixar de entrar no curso de medicina se ele não fizer aquelas 2, 3 que são pesadas, porque a prova não foi feita, não foi elaborada para que você resolva toda. Ele, antes de mais nada, está testando se você sabe manusear a prova, se faz aquele círculo lá, aquela análise inicial que o colega aqui colocou. Ou seja, professor Jairo, não é uma atitude muito inteligente, como a gente fala, empacar numa questão e se desafiar e dizer, não, agora eu tenho que responder porque é questão de honra, isso não é inteligente. De forma alguma. Até porque, volta aquele início que eu conversei com o nosso aluno Gabriel, a respeito do mapeamento da prova. Você mapeando a prova, você vai exatamente eliminar esse empacar em uma questão. Não pode, porque ali você está perdendo tempo e talvez essa questão tenha um nível de complexidade muito alto. Que é importante lembrar que quem determina esse nível de complexidade da questão não é previamente o Enem, é a resposta dos alunos. Então, a resposta dos alunos é quem vai determinar se aquela questão é uma questão difícil ou uma questão fácil. Se os alunos acertaram 78% daquela questão, 78% dos alunos acertaram aquela questão, então isso significa que ela é uma questão de mediana para fácil. E se em uma outra determinada questão houve um acerto apenas de 18%, ou seja, menor que o chute, essa questão ela é muito difícil. Então acerta ela, claro que demanda normalmente demanda um maior tempo e é um risco o aluno ficar muito tempo com essa questão. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? Bom dia, professor. Meu nome é Daniela.
E análise combinatória é um dos assuntos que mais aparece no Enem. E também é um dos assuntos que nós, alunos, não gostamos muito. Como é que eu faço para identificar uma questão dessa e saber como eu posso lidar com ela durante a prova? Olha, a análise combinatória, você tem que tomar um certo cuidado porque exige raciocínio. As contas são mínimas, são muito poucas. É rara a questão de análise que você vai trabalhar muito. Você não vai. Né? O que é que você tem em análise? Você tem um princípio multiplicativo, que é você analisar as possibilidades e simplesmente efetuar o produto. O professor Jairo vai até resolver uma questão de princípio. Aí você tem o arranjo e a combinação. Ambos são agrupamentos, só que no arranjo a ordem é importante. Na combinação a ordem não é importante. E também tem a permutação, que nada mais é do que um arranjo, onde você tem N elementos e vai utilizar todos eles. A teoria, eu sei que a maioria dos nossos alunos diocesano eles dominam. A questão é colocar isso em prática. Agora, não se preocupe, porque se a questão for difícil, você deixa ela para lá. Não é para você se ater, mas você tem razão, é um dos assuntos bem cobrados. Muitas vezes aliado à probabilidade, né? Conjugado com probabilidade, e às vezes isso sendo cobrado também através de gráfico. Professor Jairo? Tem uma questão aqui, vamos dar uma olhada, será que é sobre isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, para o professor Jairo analisar. Olha, e cabe bem a pergunta para essa questão que nós trouxemos. Observe o seguinte, ela também foi uma questão do Enem do ano passado, e ela diz o seguinte: o Comitê Organizador da Copa do Mundo, 2014, criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e o slogan "Juntos num só ritmo", com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então tem aí a imagem da logomarca, não é? Então, de quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Vejam só, essa questão envolve princípio multiplicativo. E, como o professor bem citou, é importante o aluno estar muito atento a esse tipo de questão. Ela é muito indutiva, não é aquela questão operacional. O Enem ele trabalha pouco com essa operacionalidade. Ele quer saber o seu nível de concentração na questão, se você realmente conhece, não necessariamente precisa saber de cálculos mirabolantes ali. Essa é uma questão que trabalha muito intuitivo, indutivo seu. Então, observem cada espaçozinho entre a logomarca. Eu tenho 4 tipos de cores diferentes. Então, o primeiro espaço ali, eu posso pintar com qualquer uma dessas cores. Então, eu tenho 4 possibilidades. Já para o segundo, adjacente a ele ali, eu não posso pintar da mesma cor anterior. Não é isso? Então, agora eu só vou ter 3 possibilidades. No outro caso, também, na mãozinha ali que está adjacente a ele, nós temos mais 3 possibilidades, porque não pode ser pintado da forma anterior. E vezes 3, e vezes 3, e vezes 3 de novo. Isso dá 4 vezes 3 elevado à quinta. Então, 4 vezes 3 elevado à quinta é 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 5 vezes. Fazendo essas multiplicações, esse produto desses números, você obtém 972. É apenas um produto, é uma multiplicaçãozinha rápida. Mas para se chegar a isso, observe que você não precisou de arranjo, de permutação, de combinação, de nada. Apenas do indutivo, seu aspecto de concentração e interpretação da questão. A gente agradece imensamente aqui ao professor Carlos Pontes, ao professor Jairo Batista, e não saia daí porque daqui a pouquinho a gente volta agora tratando de ciências da natureza. Fica aí que eu volto já. Olá pessoal, a gente está de volta agora para conversar sobre a prova de Ciências da Natureza. E aqui nos estúdios da TV Jornal eu tenho o prazer de receber os professores Marcelo Bezerra, Carlos Zenato e Danilo Farias. Biologia, Química e Física. Prova pesada amanhã, né, gente? E aí, o que esperar dessa prova de Ciências da Natureza, professor? O senhor que é coordenador do departamento lá do Colégio Diocesano.
Bom dia, Minelau, bom dia aos colegas e aos nossos estudantes e a você de casa também. Minelau, uma expectativa muito grande, né? Toda essa preparação do ano, tudo aquilo que foi trabalhado, a gente também fica tenso, é inevitável, né? Os alunos ficam ansiosos e nós também como professores, mas tranquilo do que fizemos e daquilo que nos espera. Então vamos lá. Expectativa positiva. Vamos começar aqui a sabatina, né? Perguntas? Vamos lá? Bom dia, professores. A nossa primeira pergunta é para saber quais são os assuntos mais recorrentes que a gente vai encontrar na prova amanhã. Então vamos lá, vamos começar com você, Danilo. Amanhã, física, bicho-papão para muita gente, não é? O que é que se pode esperar de física, Danilo? Primeiramente, bom dia a todos. Para responder a essa pergunta, na verdade, eu gostaria de falar a respeito do quantitativo de questões que já foram abordados desde o início, ou seja, desde a prova de 2009, né? A gente tem aí a maior parte, a maior gama de questões foram de mecânica, certo? Em segundo lugar vem eletromagnetismo e em terceiro ondulatória. Só que, se você olhar as provas mais atuais, você percebe uma crescente em ondas, certo? A prova de ondulatória, por exemplo, vieram 4 questões desse tópico, certo? Mecânica tem muitas questões, mas eles envolvem uma grande quantidade de assuntos que estão presentes em mecânica, e inclusive também os tipos de transformação de energia que são abordados nesse conteúdo. Então eu diria, né, ondulatória vem uma crescente, a gente tem eletromagnetismo sempre cobrados e também a parte de mecânica. Carlos Renato, e aí química, o que esperar amanhã, querido? Bom dia, né, aos alunos, aos colegas aqui, professores, ao pessoal que está acompanhando. O primeiro final de semana de prova já foi, né, redação, códigos, humanas, e amanhã a gente tem aí matemática e natureza. Em natureza a gente sempre tem aquela expectativa com física, química, que é um bicho-papão. Química, eu venho dizendo assim que está se tornando menos bicho-papão do que já foi em outro momento. A prova ela vem bem mais contextualizada. É uma prova que vem com assuntos que são mais acessíveis, não são assuntos que cobram cálculos complicados, nada disso. É uma prova mais acessível, ela é menos bicho-papão do que já foi, certo? É lógico, uma das mais difíceis dentro da nossa área, né? Dentro de ciências da natureza, a gente costuma ver as questões mais fáceis sendo aquelas de biologia, até por uma aptidão maior dos alunos, né? Pelos temas, mas química a gente tem muitas questões de orgânica, quando a gente faz o levantamento dos principais assuntos que caem, a gente tem questões de orgânica que não estão caindo mais com a mesma frequência. A gente vê assuntos que não eram abordados voltando ao Enem. Por exemplo, modelos atômicos, um assunto que não caiu aí se a gente pegar os últimos 8, 9 anos de Enem. E aí foi abordado ano passado. Ligações intermoleculares, que é um assunto acessível também, voltando aí ao Enem. Então, o Enem deixa de trazer as questões de química com uma abordagem muito teórica, com muitos cálculos, para trazer a coisa mais simples do cotidiano mesmo. E biologia, Marcelo, o que é que a gente pode esperar? Minelau, veja só, do novo Enem para cá, 2009 para cá, a gente tem como carro-chefe ecologia, não pode faltar em hipótese alguma, fisiologia humana, citologia, né? São aquelas colunas que a gente diz de sustentação, não só do Enem, de qualquer vestibular. Porque esses assuntos eles são tão complexos que ele envolve outras questões também. No caso de fisiologia, tem histologia, ecologia, você trabalha a questão ambiental, que é muito forte, a questão da perspectiva do cidadão enquanto preservador e conservador do ambiente, né? A gente espera uma prova bem distribuída. Só uma observação que eu faço é o seguinte: no Enem 17 do ano passado, vieram 13 questões de biologia. Aí a gente sempre brinca aqui com os colegas, dizendo assim, ó, é bom dividir 15, 15, 15, né? Cada um querendo puxar para o seu lado. A verdade é isso. Então a expectativa nossa é que venha as 15 de biologia, as 15 de física e as 15 de química, bem espalhadazinhas, bem distribuída, né? Dentro da expectativa de tudo que a gente trabalhou. Se vieram 13 de biologia, favoreceram o quê? Favoreceram química, né? Química acabou pegando essas duas para ele, então química ficou com 17, física manteve 15 e biologia ficou com 13. Ok. Mais alguma pergunta? A minha pergunta vai para o professor Marcelo. Bom dia, professor. Uma dúvida muito recorrente entre a gente é porque, na questão dos vírus, existem autores que classificam os vírus como seres vivos e existem outros que classificam como não seres vivos. Aí, se isso for cobrado na prova, o que a gente deve analisar? Essa é uma temática, Luiz, que se discute muito. Essa esfera da discussão não é local, ela não é nacional, ela é mundial. Então, desde a descoberta do microscópio eletrônico, o aperfeiçoamento dessa ferramenta, lá em torno de 1948, visualizou-se os vírus pela primeira vez e ali descobriu que os vírus têm uma atividade biológica.
Como essa atividade é restrita a um parasitismo intracelular, obrigatório, os vírus não têm metabolismo próprio, começou o conflito que se estende. Mas eu costumo dizer assim, Luiz, que o que vai sempre mover a ciência não são as respostas, né? São as perguntas. Então, se isso aqui for descoberto daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, terão outras novas. O que eu deixo vocês bem claro, e quem está nos assistindo também, é que não pode, em hipótese alguma, qualquer questão que aponte que os vírus são seres vivos ou que não são. O elaborador jamais pode induzir vocês a responderem isso, porque isso é uma pergunta que até mesmo a ciência não tem resposta. Há os pré-requisitos que apontam que os vírus têm um metabolismo, que os vírus têm uma capacidade, feito mutação, eles se reproduzem, eles sofrem mutação em seu material genético, e aqueles que apontam que eles não têm comportamento celular. Primeiro, qual é o que aponta que não? A ausência de estrutura celular. Certo? E aí, mais alguma pergunta? Bom dia, professores. Como a prova ela é de ciência na natureza, não é específica, existem algumas questões que podem mesclar mais de uma área de conhecimento? Sim, nós temos algumas questões que abordam isso. Inclusive, no ano passado, com essas questões que abordavam mais de uma área, biologia e química, ficou a confusão. Quantas questões temos de química, quantas questões temos de biologia? Algumas redes de ensino citaram que tinha 18 questões de química, querendo puxar, eu disse, metade da prova vai ser química, né? Mas, não, assim, por conta dessa confusão, realmente. Alguns temas, por exemplo, ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio caiu uma questão que falava sobre DNA, certo? Então, a ligação lá na dupla hélice do DNA, e falava um pouco sobre esse tipo de ligação intermolecular que está ali fazendo a dupla hélice, a estabilidade da dupla hélice do DNA. Então, trazia um pouco de biologia e um pouco de química, né? Com física, eu acredito que não é diferente, né, Dani? Pois é. Em física, na verdade, a gente viu também uma questão que até estava comentando com o Carlos agora há pouco, em relação às misturas que haviam, né, falando a respeito do movimento circular e ao mesmo tempo da mistura que tinha com o sangue, né? Quando a gente falava de uma centrífuga, por exemplo, né, falava de movimento circular e ao mesmo tempo mesclando com a parte de química aí que a gente viu, né, essa parte, como era o funcionamento dessa máquina, né? Eu vou perguntar aqui ao professor Carlos, inclusive entregar um segredo do Carlos, né, que ele costuma fazer a prova do Enem. Então, todo ano o nosso Carlos Renato está lá fazendo a prova do Enem e tal. Eu queria então, Carlos, que você dissesse o seguinte, veja, você passa pela experiência de fazer a prova ali, então naquele instante você é um candidato, não é? Fazendo uma análise muito fria a respeito da prova de ciências da natureza, naquele instante de tensão para o aluno e tal, é uma prova em que o aluno consegue responder naquele tempo ali de mais ou menos 2 horas, 2 horas e 15. Eu fiz essa pergunta agora há pouco ao pessoal de matemática, então eu quero saber de você que está realmente vivendo a situação de pressão. Porque uma coisa é quando a gente pegar a prova e vai fazer em casa. Outra coisa é você ter que fazer ali. Qual é a análise que você faz, querido? Todos os anos eu faço o Enem para sentir na pele o que os nossos alunos sentem e faço questão de responder todas as questões. Eu não chego lá para responder só a prova de química, que é a minha área, né? Eu faço realmente toda a prova. E assim, analisando friamente a prova de natureza, Menelau, dá para responder. Agora é lógico, quando você chega na hora da prova, com cobrança, não é um simulado, você não está em casa. E além disso, vem também o pré-julgamento do candidato, de dizer, vem aquela prova de física que eu não vou conseguir responder, vem aquela prova de química que eu não sei nem para onde ir. E muitas vezes não é isso. Se ele chegar ali sem pré-julgamento e realmente for ler a questão, ele vai ver que é algo simples, que a resposta está ali no enunciado. Tá entendendo? Então, assim, é uma prova que dá para fazer tranquilamente o tempo, para quem assim se preparou, realmente fez os simulados. É lógico, são outras circunstâncias na hora, certo? Mas, se você for friamente analisar a prova, é totalmente viável. Esse fera não precisa ficar achando que vai ter cálculos quilométricos amanhã e que não vai dar tempo de fazer. Não, não. E principalmente eu digo isso na prova de química. As questões que envolvem cálculos, elas não estão ali para aferir se o aluno sabe ou não fazer os cálculos matemáticos. Muitas vezes os cálculos eles podem ser simplificados. Então, se o aluno verificar, ele tem números enormes que ele consegue simplificar ao final do cálculo, porque eu quero saber é o conceito químico aplicado àquele cálculo, e não se ele sabe dividir, multiplicar, fazer uma função exponencial. Isso aí é o objetivo da prova de matemática. Ele vai ter 45 questões, o INEP tem 45 questões para avaliar essa questão matemática lá na prova de matemática. Aqui eu quero ver se ele domina os conhecimentos químicos, de física, de biologia,
para poder aplicar em um cálculo de repente. Então são cálculos que não são uma coisa de outro mundo não, certo? Como já foi em outro momento. São cálculos bem mais simples. Danilo, faz essa mesma leitura em física? Parece que existe uma intimidade um pouco maior entre física e matemática. Ou você acha que vai mais ou menos como química, dá para desenrolar sem precisar tanto da matemática, como é o caso de física? Eu diria o seguinte, Menelau, a prova de física ela seria basicamente dividida em duas partes. Um terço ela envolve a parte matemática e 2/3 envolvendo a parte mais de conceitos. Como o Carlos falou, né, eles valorizam muito essa questão realmente de você entender os conceitos por trás daquela matemática, né? Ou seja, fenômeno. Exatamente, o fenômeno que está acontecendo ali, né? Ou seja, a matemática, ela vai aparecer com certeza na prova de amanhã, né? Mas ao mesmo tempo, o que eles mais valorizam é você entender os conceitos, os fenômenos físicos que ali possam trazer, e inclusive eles sempre gostam de mesclar com fenômenos do nosso cotidiano, eles sempre tentam fazer essa mistura aí para que você consiga fazer essa associação. Ok. Em biologia, Marcelo, me lembro, faz muito tempo que estudei isso, mas a gente precisava de algum cálculo em genética, né? Ainda aparece genética na prova? Aparece, Menelau. Só que eu digo sempre assim aos estudantes que a matemática está ali para auxiliar. A matemática jamais pode ser um empecilho para que o aluno não compreenda o que foi solicitado ali em genética. Genética é ciência e ciência também é conceito, né? Então, se aparecer alguma situação de genética que exija um cálculo, é um cálculo mais simples, né? Um cálculo que vai utilizar uma ferramenta matemática para que você possa chegar àquela resolução. Uma coisa importante em biologia é a questão dos experimentos, da questão tecnológica. Os avanços tecnológicos, a presença, principalmente, de mecanismos mais modernos, apoiada a tecnologia. Eu coloco biologia, mas como um todo, Mineral, é ciência da natureza e suas tecnologias. Então, a gente sempre comenta em sala de aula isso, fique atento às novas perspectivas tecnológicas voltadas para a qualidade na saúde, voltado para o ambiente, né, recuperação da degradação ambiental. Então, um apelo muito grande nesse sentido. Ok, professor. Bom, a gente tem mais uma pergunta, acho que agora a Brenda que vai fazer. Bom dia, professor. Eu gostaria de saber qual seria a diferença da zika, da chikungunya e da dengue. Apesar de ter sintomas bastante semelhantes, existe uma diferença. Eu queria que o senhor esclarecesse, por favor. Isso, bacana. Ó, são arboviroses. Arboviroses acontecem, são transmitidas por inseto-vetores. Nesse caso, é o Aedes aegypti. E além, Brenda, a gente pode colocar a gente pode colocar também a febre amarela. Então, veja, o mesmo inseto, ele transmite 4 tipos de vírus diferentes. Então, já respondendo o que você perguntou, os vírus são diferentes, tá? A constituição genética deles é distinta, cada vírus tem sua constituição. Os sintomas, a sintomatologia é muito próxima, muito parecida, aquela questão de dores na articulação, febre, né? A questão da hemorragia é mais para dengue. Mas uma coisa importante para ressaltar a sua pergunta é a gente falar da propriedade de mutação que esses vírus têm. Então, para você ter ideia, o vírus da dengue, hoje existem 4 cepas virais para dengue. Ninguém nunca vai ter 5 vezes dengue. Por quê? Porque uma vez que você tem a dengue 1, você está imunizado para os outros 3 sorotipos da dengue. Se você tem a 2, está imunizado para 2, pode ter 1, 4 ou 3, e assim por diante. Então, essa mutação se dá justamente por essa troca de material genético, essa interação. Ou seja, invadimos o ambiente natural do Aedes aegypti, aonde esse inseto ele vem para a cidade para sugar o sangue, essa fêmea que é hematófaga, ela vem sugar o sangue das pessoas e essa interação de virose entre um organismo e outro acaba formando novas formas virais com propriedades letais, né? A chikungunya, a zika vírus, a febre amarela que estava até exaurida, não tinha mais, Minelau. Era uma doença erradicada e hoje ela retornou. Cada vez mais a degradação do ambiente está fazendo com que as pessoas entrem em contato com certas doenças que outrora achávamos que tinha exaurido, né? Tinha acabado e não está mais. Agora, as manchas pelo corpo também são em todas? Nas 3? Nas 3. Umas mais nítidas do que as outras. A questão da exantema, que é a mancha avermelhada pelo corpo, é mais comum na dengue. Inclusive, isso é um sinal em que o indivíduo está apresentando uma vasculite, onde ele tem uma dilatação muito forte dos vasos periféricos, que dá aquelas manchas avermelhadas, onde tem que ter um cuidado a mais para que ela não tenha um sinal hemorrágico. O grande perigo da dengue, dentre outras situações, é a dengue hemorrágica, que ela é mais violenta. O senhor falou aí, incluiu a febre amarela, não é? Muito se falou no Brasil este ano, inclusive ali aquela região de Minas Gerais, por exemplo, e tinha muita gente matando macacos. E aí você fala do mosquito.
Esclarece para o pessoal de casa aí, tem a ver com macaco, não tem? Não. Mosquito, qual é essa história aí da febre amarela, Marcelo? Não tem, quer dizer, foi uma situação que foi criada, né, fizeram esse animal de bode expiatório, achando que tinha ciclo reprodutivo, que a gente tem que lembrar uma coisa que é importante, Minelau, que esse vírus ele se reproduz no humano e ele se reproduz no inseto. No caso desses 4 vírus que nós falamos agora. Então, houve uma suspeita em que haveria uma forma de reprodução dentro do macaco, dentro do saguim, dentro do mico, então desses macacos aí, que ficam mais na região de Mata Atlântica. Então, o que é que aconteceu? Colocaram esses animais como reservatório biológico dos vírus, quando na verdade não são. Então, pessoas, cidadãos comuns estavam matando, estavam pegando no quintal, que realmente eles vêm. Até as pessoas atraem, colocam fruto, uma coisa para atrair o animal. E aí, essa prática, trazendo o animal para perto deles, eles começaram a atribuir que os vírus poderiam se reproduzir dentro do macaco e começaram a matar, mas de forma nada ficou comprovado. Esses vírus se reproduzem na peça bucal do inseto. Gente, eu estou recebendo aqui uma mensagem do Matheus Lisboa e ele quer saber o seguinte, ele diz aqui que energia, ele sempre considerou um assunto importante nas 3 áreas. Então, aproveitar aqui e saber em física, em química e em biologia, como é que esse conteúdo é abordado, como é que cai energia no Enem e se cai amanhã também, né? Porque se vocês disserem, não deve cair não, a gente passa adiante. Danilo. Ao meu ver, né, eu diria que sim, é um assunto muito relevante para a prova do Enem, principalmente pelo fato de que ela sempre mergulha nas 3 áreas. Quando a gente fala a respeito de usinas elétricas, por exemplo, né, a gente trabalha a respeito com a própria criação da usina, o tipo de transformação de energia, né, o defeito que ela pode causar, né, na região, por exemplo, certo? Então, tudo isso são motivos para que esse tipo de questão sempre apareça nas provas do Enem. Né? Eles gostam, né, de trazer esses conteúdos porque eles querem que o aluno pense a respeito de como aquilo pode causar danos, né? E de como aquilo vai ser trabalhado, ou seja, energia, por exemplo, transformação de energia em energia elétrica, né? Isso já trabalha um pouco com física, né? As questões ecológicas que Marcelo poderia falar mais um pouco a respeito, né? Os outros tipos de usina também que Carlos poderia comentar. Então eu diria que sim, é um assunto muito relevante, até inclusive pela própria forma que eles gostam de abordar. O ano passado a gente teve questão, o ano retrasado também, então a gente sempre espera que esse conteúdo em especial, ele sempre esteja presente nas provas. Você falou de energia e falou de energia elétrica. Então me diz uma coisa, normalmente quando falta luz, as pessoas dizem assim, faltou energia, ninguém diz faltou eletricidade. É a mesma coisa, são coisas diferentes do ponto de vista de conceito. Energia e eletricidade são a mesma coisa ou tem diferença, Danilo? Eletricidade, na verdade, ela é um tipo de energia, certo? Existem diversos tipos de energia. A gente em física, por exemplo, a gente fala muito de energia mecânica, onde a gente vai abordar a energia cinética, onde a gente vai falar a respeito de energia potencial gravitacional, onde a gente vai falar a respeito de energia potencial elástica. E todos esses tipos de energia, eles são passíveis de serem transformados em outro tipo. Muito se é falado a respeito de geração de energia. E eu sempre costumo dizer que geração é uma maneira equivocada de se falar, porque ninguém gera energia. Você transforma um tipo de energia em outro. Então, quando a gente fala a respeito de geração de energia, a gente está falando, né, necessariamente de quando a gente vai transformar um tipo de energia, geralmente mecânica, em energia elétrica. Ou seja, quando a gente fala, faltou energia na nossa casa, é justamente a energia elétrica. Não que não existam outros tipos. A eletricidade, sim, é um tipo de energia, mas apenas um. Existem outros diversos, como, por exemplo, o calor também. Né? Ok. Professor Carlos Renato, né, conhecido por todo mundo como CR. Então, CR, como é esse lance aí de energia nas questões de química? Geralmente, quando a energia é abordada na nossa área, é com a parte de energia nuclear. Então, a produção de energia nuclear nas usinas termonucleares, a energia nuclear de uma bomba nuclear, certo? E aí a gente tem esses processos de estar analisando os benefícios, por exemplo, da produção da energia nuclear. Uma usina nuclear, certo? É uma grande vantagem para países de pequena extensão territorial. Você não precisa de muito espaço, né, para você conseguir produzir uma grande quantidade de energia. É uma energia que você vai ter, não depende de fatores climáticos, você não depende de vento, de incidência do sol, não precisa de água, de precipitação de chuva. Então,
você não tem essa dependência de fatores climáticos. Mas também tem suas desvantagens. Tem um grande problema que é o armazenamento desse lixo nuclear que é produzido nessas usinas nucleares. Você tem a questão na região próxima a essas usinas, o aquecimento da água, e aí você afeta esses animais de vida marinha, geralmente, com a água que é utilizada para resfriar os transformadores dessas usinas nucleares. Então é um tema também abordado. E todo ano a gente tem questão de energia nuclear. Todos os anos a gente tem. Aí essa parte de radioatividade na prova de química. Pelo menos uma questãozinha está marcando presença lá. Então, já caiu aí com usina nuclear, já caiu a parte de bomba nuclear, o processo de comparando as bombas de fusão nuclear com a bomba de hidrogênio, aliás, a bomba de fissão nuclear com a bomba de fusão nuclear, a bomba de hidrogênio. Então, sempre abordado aí. E biologia, Marcelo? A gente pode esperar questões sobre energia, tem a ver com a questão de sustentabilidade, meio ambiente, como é que isso acontece lá em biologia? Ela entra dentro da questão dos impactos ambientais, né? Como os colegas bem colocaram aqui, várias e várias fontes de energia, aquela que a biologia trata como energia mais limpa, outra com energia mais suja, aquela que emita gases de efeito estufa, essa energia ela é considerada termoelétrica mesmo, né? Que usa a combustão, a emissão de gases. Então, a energia que tem um impacto maior no ambiente, todas elas têm, inevitavelmente. Agora, aquela lei de quem poluir menos é lucro. Você pode ter uma ideia, uma energia fotovoltaica, que é a solar, ela gera um impacto. Até pela constituição do material lá, com metais pesados, como mercúrio, como cádmio, como chumbo, o vazamento daquilo é terrível para o ambiente. Se você imaginar uma energia eólica, pelo movimento de corrente de ar, girando aquelas hélices gigantescas, mas tem poluição, compromete a migração de aves, compromete a questão sonora, né, o impacto ambiental da instalação da própria usina. Né? Então, toda ela, Minelo, ela gera um impacto. E esse impacto que se pede no vestibular é que o aluno compreenda qual é o saldo negativo que isso vai trazer para as comunidades, principalmente quem vive daquela usina, né, do desenvolvimento, da criação daquela usina, para que ele possa entender o que isso vai gerar como impacto. Então, é uma questão certa, como os colegas colocaram, e como a prova é de ciência da natureza, a gente tem a expectativa que sim, que venha. Ok, professores, muito obrigado. Olha só, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo. Você não sai daí, eu te espero em 1 minuto. Olá, já estamos de volta para continuar esse papo agradável com os alunos do Colégio Diocesano de Caruaru e com essas 3 feras aqui da área de Ciências da Natureza. Eu vou começar aqui com a nossa garotada. Perguntas? Vamos lá. Professor, eu gostaria de falar agora sobre lixo, mudando de assunto. No meu dia a dia, eu costumo escutar as pessoas falando sobre lixão e aterro sanitário como se estivesse falando da mesma coisa. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença entre os dois. É bacana a sua pergunta, Brenda. Existe sim. Porque, assim, cada vez mais as cidades estão crescendo, o urbanismo está muito alto e o lixo é um problema. O que fazer com o lixo? Não dá mais para varrer para debaixo do tapete. Então, as cidades deveriam ter um projeto em que criasse um aterro sanitário. Aterro sanitário é a destinação correta do lixo, após passar pelo processo de separação, que também é uma das etapas. O lixão a céu aberto é um grande poluente. Polui o solo, polui a água, polui o ar. Inclusive, Carlos pode dialogar conosco aqui também nessa pergunta, pela grande emissão de gases, bactérias que atuam nesse lixo, fazendo a decomposição de matéria orgânica, emite o metano, né, Carlos? Que é um gás de efeito estufa. Exato. É isso? Muita gente fala de óxido de carbono envolvido aí no efeito estufa, mas a gente também tem o gás metano. E aí, falando algumas peculiaridades desse gás, a gente tem uma molécula que é uma molécula de geometria tetraédrica, é uma molécula que é uma molécula apolar, certo? E está envolvida em algumas questões ambientais. É perigoso, né? Então, como ele falou, gases que retêm calor, aumentando o efeito estufa, a liberação do churume, que vai contaminar o ambiente de solo, entrando e filtrando no solo, na formação de lençol freático. Então, é um grande problema que se tem. Enquanto com o aterro sanitário, não. Você tem um ambiente propício para isso, afastado da cidade, onde tem toda a construção adequada para a destinação. Formam-se lâminas de lixo cobrindo, esse churume é canalizado para o local onde ele vai ser tratado e reaproveitado na revegetação do ambiente, quando não tem mais lâminas para colocar lixo, quer dizer, tudo bem estruturado.
né? Precisamos, inclusive Caruaru precisa de um aterro sanitário. As cidades que crescem têm que destinar com responsabilidade o seu lixo. Entrando nessa questão, professor, acho que ficou muito claro aí na explicação de vocês que, claro, o lixão é uma opção que precisa ser descartada, embora a gente encontre tanto isso no Brasil. Aí você fala do aterro sanitário. Mas o aterro não seria uma opção segunda? Não seria mais importante que a gente, de fato, tivesse uma mega estrutura de reciclagem? A reciclagem é uma excelente alternativa, é preciso ser feita, mas nem todo material que nós chamamos de lixo tem essa propriedade de ser reciclado. Por isso que é importante a construção de um aterro sanitário e a destinação correta desse lixo para mitigar, né, minimizar os impactos ambientais. Ok. Mais uma pergunta, gente? Sim, professor, a última só para fechar. Professor Danilo, sabemos que onda é um assunto que cai muito no Enem, mas como esse assunto é cobrado nas questões? Como eu havia falado anteriormente, né, a prova do Enem de Física, ela é constituída basicamente de 1/3 de parte matemática, envolvendo, obviamente, cálculos, né, e 2/3 envolvendo conceitos. Eu diria que a parte de ondas, em especial, ela geralmente costuma fazer parte desses 2/3 aí envolvendo conceitos. Ou seja, esses conceitos eles são muito relevantes. Quando você trabalha, por exemplo, a respeito de como a onda se comporta, quando a gente fala de interferência de ondas, por exemplo, também, né? E a gente fala de outros efeitos, como ressonância, né? Agora, no ano passado, a gente teve uma certa modificação que envolveram algumas questões que traziam cálculos matemáticos, né? Que ele falava, teve uma questão que ele falava a respeito de um trombone, onde você precisaria fazer alguns cálculos que, claro, não eram cálculos muito pesados, mas ainda assim envolviam a parte matemática. Mas eu diria que sempre, em geral, eles gostam de valorizar essa parte dos conceitos envolvendo, né? Às vezes eles misturam, inclusive, com óptica também, quando a gente fala de luz, né? E a gente sempre traz, né, fenômenos de interferência, de ressonância, né, do próprio comportamento e, inclusive, também da própria acústica, né? Quando a gente fala de frequência de onda, por exemplo, do timbre, né? E a gente sempre gosta de trazer essa parte com notas musicais, do próprio som, que já também mescla com o aparelho auditivo, já com biologia, né? Então sempre esses assuntos são muito recorrentes nas provas de ciência da natureza. E a gente fica por aqui agradecendo imensamente a TV Jornal, agradecendo aos professores. Boa prova para todo mundo, valeu!